Oi, hoje eu vou falar das experiências de clarividências que eu tive na UTI, quando eu estive na UTI em 2019. Eu vou falar dessa experiência porque eu acredito que vai trazer bastante informação para quem estuda o espiritismo, até para quem estuda clarividência, né? Eu admito que vão ser informações básicas, né? Mas vou trazer aqui, vou falar essa experiência. Mas vamos lá para a experiência, né? A minha experiência de clarividências dentro da UTI. Eu não sou vidente, não sou clarividente, porém eu estive na UTI e lá eu tive clarividência. Eu não sei se foi por conta da minha enfermidade, mas eu acredito que foram meus mentores que abriram a minha clarividência lá, que ficou tão nítido as coisas para mim, que eu não sabia distinguir o que era o plano físico ou o que era o plano espiritual. A não ser quando vinha entidades deformadas, aí eu já sabia, né? Então eu sentia também às vezes as coisas ruins, igual quando a gente está aqui no plano físico agora, falar, tem um espírito aqui. E às vezes lá era essa energia ruim que eu sentia era dos próprios encarnados que estavam lá dentro da UTI. Então não dava para saber o que era espírito e o que não era. Então a primeira coisa que a gente percebe, que eu percebi, que clarividência não é só ver também. É ver, ouvir, todos os sentidos que a gente sente das outras dimensões. Então foi a primeira coisa. Além de ver, sentia. Às vezes sentiu o que o espírito estava sentindo, né? Tanto mágoa quanto raiva, às vezes dor. Então é uma das coisas que eu percebi. Mas vamos lá para a primeira experiência, né? As ordens eu não lembro direito, mas eu tenho gravado bem o que aconteceu. Porque lá eu fiquei, o tempo lá para mim ficou estranho lá dentro da UTI. Às vezes eu achava que eu estava no plano físico e estava no plano espiritual, né? Teve uma vez que eu fiquei... isso aí é outra coisa sobre tempo. Isso aí eu falo depois, eu não entendo direito como que isso funciona lá. Mas uma das primeiras experiências que eu já até falei nesse vídeo, eu não sei se eu falei nesse canal, foi que tinha certa hora do dia que fazia um barulho, tremia assim, parecia que estava tremendo, ou seja, eu estava saindo da dimensão física para a espiritual e voltando ao mesmo tempo. E o chão... E surgia do chão uma entidade, um ser igual do tamanho de um adulto, porém igual um feto, virando feto, perdendo aquela forma dele, né? Bom, então fazia um barulho e eu começava a tremer assim, parecendo que estava... Sabe quando você sai do plano físico para o espiritual e volta ao mesmo tempo? Sem parar, você fica parecendo que está sendo chacoalhado. Agora eu entendo porque muitos médios incorporam o espírito e ficam balançando, né? Fica parecendo gangorra. Deve ser por isso. Eu fico lá e cá. Então eu fiquei assim, balançando. E aí fazia um som de sabe quando uma pessoa tá querendo fugir de um lugar, querendo fugir de uma situação e gritando, e parece que abriu um portal, e aí eu vi aquele ser brotar do chão assim, correndo, não. E atrás dele ficava parecendo uma tripona, até lá no chão onde ele saiu. E ele gritando, não, correndo. Eu via ele do lado, ele passando pelas pessoas, pela enfermeira que estava lá mexendo nas minhas coisas lá, não sei se anotando. E eu assim, assustado. E ele passava gritando, não, e ia embora. Aí eu fiquei numa paranoia do cara, eu não sei nem se é paranoia que fala. Eu ficava perguntando toda hora para os enfermeiros, que hora que é. Porque eu sabia mais ou menos a hora que... Só que hoje eu não me lembro a hora exata, é engraçado. Eu sabia a hora que ia brotar, eu sabia a hora que havia umas entidades também com um cara de tucano que tinha lá. E então eu tive essa experiência. Agora, esse espírito estava correndo porque ele lá embaixo, lá, eu não sei qual andar para baixo, tinha maternidade e ele não queria nascer. Esse espírito não queria nascer. Isso era em julho de 2019. Era no final de junho, né? Não é julho, junho. Então, provavelmente, ele já sabia que, 2019 vai ter, né? Vai ter política, essa política doida que teve aí. Vai ter pandemia, vai ter a guerra da Ucrânia depois.
Então, para os espíritos sabem, muitos espíritos até que precisam de reencarnar, ele não quer vir, ele tem que vir na marra. Então, ele não queria vir reencarnar. E outra, tem a questão da família, né? Vai nascer numa família aí, ele já sabe. Fala assim, vai nascer numa família onde a mãe é criança ainda, né? Tem lá seus 16 anos, não tem maturidade para poder criar um filho. O seu pai, ele também vai largar, pode largar sua mãe, e você vai ser criado pelos avós, então você não vai ter uma estrutura familiar. Você vai nascer na periferia, você não vai ter acesso a muito conhecimento. Então a chance de você sofrer vai ser maior. Então o cara não quer vir nessa situação, não quer vir. Aí você fala, não vou querer ir nessa situação, eu já tô indo para perder. É lógico que não vem para perder, mas só que a gente pensa assim. Isso é uma das coisas que muitos espíritos não querem reencarnar. Mas vamos voltar lá para a experiência. Então, essa foi uma clara evidência. Isso não era de vez em quando. Outra coisa que acontecia, lá tinha acho que 3 turnos lá dentro da UTI. 3 turnos. Então tinha lá a equipe de cada turno. Enfermeiro-chefe, enfermeiro auxiliar, técnicos, auxiliares. Tinha até o pessoal de limpeza lá, que fazia a limpeza da UTI lá, né? O pessoal da faxina. Os médicos também trocavam. Então o que aconteceu? Acontecia muito. Eu tava na vigília, eu tava lá em coma, lógico. Mas o encarnado chegava lá para mim, o enfermeiro me tratava. E aí acabava o expediente dele, ele ia dormir. Ou ele tinha um pouquinho de folga, ia dormir. Ele voltava para trabalhar lá, eu via ele em espírito trabalhando lá. E quando um tinha um problema um com o outro, de intriga, eles ficavam lá. A equipe encarnada que estavam lá atuando e a outra que foi dormir voltava. Muitos deles voltavam. E quando a pessoa volta desdobrado e inconsciente... Nossa, teve o caso de uma menina lá... Que ela gostava de um médico. Nossa, a mente dela era terrível. Ela começava a criar cenas sexuais. Quando ela se projetava, ela ia dormir em casa e que voltava. Ela criava uma situação lá dentro do hospital, em projeção astral. Essa enfermeira ou assistente, eu não sei, com esse médico. Só que esse médico não participava disso, é lógico. Ela que criava, a mente dela construía. E aquilo atraía bastante espíritos que queriam aquelas formas de pensamento. Tinha formas paradas, sabe? De parecerem estátuas paradas, de posições sexuais. Eu via tudo isso. E eu não tinha energia para poder limpar isso. E tinha a questão também da entidade das trevas que estava querendo dominar lá, que estava com raiva de mim. Tinha as pessoas de reencarnações passadas que eu já sabia que tinha atrito, tinha personalidade dessas pessoas que vinham, tinha a questão de uma bruxinha que estava lá me perseguindo lá. Então, e eu estava fraco, né? Minha saúde estava fraca, a minha mente também não estava legal para poder lutar, né? Então, aí o meu mentor só falava, ó, reza. Aí a conclusão que eu cheguei, dentro de um UTI, isso é o jeito meu, é o que eu penso, não é a verdade, né? Absoluta. A verdade absoluta acho que não existe. Ou existe, né? Vai saber. Mas como que eu penso que é um UTI? A UTI existe um plano superior lá. Só que ele fica, não é lógico, ele fica numa dimensão superior. Então quando a gente chega lá com o doente, a gente já está numa vibração baixa. Então por mais que a gente vai para o plano superior da UTI, a gente tem que sair ali no grosso. E a gente vê tudo isso. E quando a gente volta para o corpo físico, por estar muito perto do corpo físico, a gente fica muito vendo essas coisas negativas ali. Porque tem vários... Ali você está ali numa maca ali, é sofrimento, você está ali quase morrendo. Então tem outra pessoa que já está morrendo, tem pessoas que morrem ali, certo? Então, para vocês terem uma ideia, antes da UTI, quando eu fui internado nesse hospital, não tinha vaga na UTI, então eu tive que aguardar na emergência. E eu estava morrendo, falta de respiração. E ali, quando eu estava sendo tratado ali, chegou um rapaz que foi esfaqueado pela sua esposa. E eu vi ele morrer do meu lado. Os médicos ali lutando pela vida dele, as enfermeiras lutando. O aparelho lá
vai indo. Nossa, cara, é muita adrenalina. E a gente que é médico, a gente sente tudo. Aí eu sentia aquela faca, eu dei uma olhada na faca assim. Eu acho que eu vi a faca, porque eles fecharam lá e eu vi a sombra, eu acho que era a faca. E na minha cabeça eu tinha enfiado a faca aqui no cara. Eu vi aqui. E depois eu ouvi falar que não foi de frente. Então isso também eu fiquei confuso. Mas aí o médico até falou assim, ó, infelizmente, depois pra mim, você teve que ver essa situação toda aí, porque não tem vaga lá em cima, né? A gente não queria que você passasse por isso. É praticamente uma desculpa que ele pediu pra mim, né? Eu tava ali doente, eu nem podia agradecer, fiquei só olhando. O médico fala depois. Então você sente, eu dei uma olhada naquela faca, eu senti a energia da faca, sabe? Porque eu sou médico. Então você acaba captando um pouco, aí eu me desliguei daquilo. Quando eu falei, pô, eu tô com o meu problema aqui, eu vou ficar sondando energia de faca, de assassino, de assassinato, de ódio. Então você tem tudo isso dentro do hospital. Aí você tem que ficar lá, dormir lá. Então a primeira camada que você sai quando o seu corpo físico dorme é a lama, o lodo do lugar. Certo? Então, são poucos espíritos que vão para um hospital e quando vai saindo do corpo, já sai na dimensão superior. Eu acredito que ele começa a deslocar do corpo, ele já começa a vibrar e ele desaparece dali, deve ser isso. Mas a maioria dos casos acontece igual eu. Vê tudo o processo negativo, aí vem os espíritos mentores, apagam a gente e levam a gente para a dimensão do hospital, que tem um UTI no plano superior, onde ficam os mentores, né? Então, esses locais, do lado espiritual, nas primeiras camadas, o que eu percebi, negativa, são espíritos trevosos tentando minar. Já tem espírito lá nesse lado negativo dominando, e existe espíritos tentando minar, guerra entre eles, e existe os encarnados, que são as vítimas, tanto os enfermos como os trabalhadores lá encarnados. E uma das cenas que eu vi foi o seguinte, eu senti alguma coisa mudando no ar. Então eu vi assim no meio, porque portais, o que eu vi foi um portal da sombra, mas portais eles não tem assim, o alto e embaixo. Ele pode, tipo aqui, entre eu e essa câmera, ele abrir aqui um portal e crescer aqui e o espírito sair para cá ou para lá. Ele pode abrir assim na horizontal e o espírito ser cuspido aqui ou então cuspido para cima. Não tem esse negócio de direita, esquerda, alto e baixo. Então, eu senti mudança de energia e eu vi esse portal sendo aberto na parede. E ele abriu na grossura mais ou menos de uma moeda. E aí eu vi alguma coisa parecendo uma semente cair, assim, sabe? Imagine amendoim quebrado, uns pedacinhos de amendoim quebrado. Um pedacinho de amendoim, mas não era amendoim, era uma energia. Cair e bater no chão e eu vi o som dele batendo no chão. Tuc, 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 tuc. Aí eu fui e mentalizei aquele amendoim para mim sondar. Eu vi que era uma energia corrompida, sabe? Seria como você jogar bem pouquinho, você fala assim, eu vou jogar uma ideia negativa no local. E aí aquilo ficava às vezes no chão, às vezes no ar. E tinha pessoas que passavam por aquilo e seria como empurrar, aquilo não entrava nas pessoas. E algumas passavam e ficavam colado, mas não entrava, sabe? Ficava a uma certa distância, aí depois caía de novo no chão. E aconteceu que eu acho que por conta que esses espíritos jogam a ideia, né? Eu vi dessa forma, e eles ficam de longe, tentando manipular alguém lá dentro. Então eles fizeram subir uma pessoa de outro setor, que não era da UTI, para ir conversar lá em cima. E essa pessoa chegou encarnada. E esse negócio lá, eu vendo essa energia rondando lá a UTI. Aí essa pessoa chegou e falou, não, eu tive um tempinho lá de descanso, eu vim aqui conversar com vocês, para prosear, parecendo que era amigo. Aí começou a falar de fofoca, de coisas E aí um ou outro se afasta, né? Fala, eu tô fora de fofoca. Tipo, tem pessoas que não gostam disso. Mas tem umas que querem ouvir, o que foi? E aí aquela energia rondando, ela grudou nas pessoas. No que ela grudou nessas pessoas, parece que ela foi se multiplicando, sabe? Parece que ela foi crescendo, assim, igual fermentando, um fermento num bolo.
Então ela ficou maior do que uma moeda. Nisso, abriu de novo um pouco lá o portal e ele abriu um pouco maior. E aí eu vi um bico de de um passarinho. E aí jogou mais duas dessas. E eu só sei que já foi, acho que tipo num terceiro dia, a energia lá já estava toda corrompida. E a fofocaiada pra lá, que fulana disse. Eu não ouvia a fofoca, mas eu sei que estava tendo conversa e estava tendo raiva de um de outro. E aí esse portal, chegou um dia que ele abriu e saiu três passarinhos, pessoas com forma de passarinho e com bico de tucano. E eu já vi desses passarinhos que eu conto em outro relato, dentro de uma casa de uma enfermeira. Eu tenho aqui uma projeção astral, onde o Tata Caveira me levou lá para poder ajudar essa pessoa não quis ajuda. Eu não conto direito, porque ela não falou que não quis, porque ela era de outra religião, então ela não aceitou uma ajuda espírita, uma ajuda de um Exu, certo? Então, eles não interferiram, mas eles pegaram esse espírito na saída e também ajudaram a criança, que esses espíritos prejudicaram, a filha dessa pessoa. Ajudaram e depois pegaram esses espíritos, tiraram o equipamento deles que eles estavam, e inclusive o equipamento deles incluía um espírito que eles sequestraram. Isso eu conto no outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo, certo? Então eu vi esses tucanos chegar, esses espíritos com a aparência desses daí, e aí na hora que eles entram, eles não querem sair, voltar, porque eles ficam, seria como uma luta contra a gravidade, certo? A gravidade tende a puxar eles de volta para de onde eles saíram e eles ficam lutando para ficar ali. E a luta deles para ficar ali é corrompendo os encarnados para poder manter eles ali. Através das energias corrompidas dos encarnados ali, de sofrimento, de raiva, de fofocaiada, eles ficavam, ele mantinha eles, anulava como que se fala, a gravidade que puxava ele. Eu uso gravidade, mas é o magnetismo que suga ele lá para o umbral. E aí esses espíritos arrumaram uma confusão lá. Eles fizeram um enfermeiro ficar com raiva de um paciente que acho que estava com problema mental. E esse paciente urinava lá na cama e aí ficou com raiva. E ficava querendo fazer o enfermeiro judiar das pessoas, sabe? Bate nesse cara, bate nesse outro, vontade de bater. Mas lógico que o cara não batia, né? Mas aí os espíritos ficavam falando assim, você tem que dar banho de água fria nesse cara aí, que é pra ele parar de ficar mijando na cama. Entendeu? Nossa, e aí eu rezava tudo, mas tem coisas que acontecem no local que acho que Deus, as pessoas, nós seres humanos, se afastamos de Deus. Então a gente começa a dar vazão pro mal. A gente começa a alimentar o mal. O ser humano, em conjunto, né, no coletivo. Então tem situações dentro de um local que ela é consequência de um conjunto de coisas praticadas pelos encarnados. Então é consequência aquilo. Aquilo ali eu cheguei à conclusão que foi uma consequência de um conjunto de erros. E eu não pude fazer nada. E provavelmente se tivesse bem de saúde também não ia conseguir fazer nada. Porque nas projeções astral, às vezes a gente reza para certas pessoas, reza com amor, mas aí aquela pessoa não consegue, porque ela não fez a parte dela. Agora, uma experiência que eu tive também, aí é outra experiência de clarividência. Às vezes eu tava lá, já tinha voltado do coma, e aí parece que começava a tremer de novo, ou seja, eu saí do plano físico para outros planos. Às vezes eu ficava em 3 planos ao mesmo tempo, e voltava, sabe? É o cachorro se coçando ali na porta. Assim, eu fazia assim, ó. Saía do plano físico, ia para 3 planos e voltava, rapidinho. E aí meus olhos ficavam tremendo. Aí, o ambiente, eu via lá, eu tava deitado, né? Eu via minha baia, via o teto, via lá a recepção lá, o computador lá, de costa para mim, e via a parede lá. Aí o ambiente se transformava, virava outro local. Inclusive, teve uma vez que ele virou parecendo que era uma rodovia, assim, eu vi uma ponte.
E eu comecei, falei, que rodovia é essa? Eu tava deitado na minha maca e vi a rodovia. Eu falei, que rodovia é essa? Foi a Fernão Dias. Aí eu vi um ônibus caído lá. Quando eu falei, vou descer lá no ônibus. Quando eu desci nesse ônibus, lá onde tava o ônibus, eu desci no mato escorregando, eu vi a traseira do ônibus, era um ônibus antigo. E aí eu pensei comigo assim, foram dos primeiros ônibus aqui em São Paulo, de viagem. Então é um ônibus antigo, é muito antigo. E aí eu comecei, não via ninguém dentro do ônibus, só que eu comecei a ouvir os gritos. Aí eram das pessoas que tinham desencarnado nessa situação. Só que aí eu comecei a sacar, eu falei assim, eu tô vendo isso. Eu estou em várias dimensões ao mesmo tempo, né? Eu já sabia disso. Eu falei assim, então eu tô vendo isso, será que é meu? Aí eu percebi de que era. Era o inconsciente de um dos caras que estavam lá em coma. Era a culpa que ele sentia. E nem sei se era dessa vida, eu não consegui ver, mas se eu conseguisse, se eu tivesse mais consciente de perguntar se é dessa vida dele, que ele tá lá na UTI comigo, em 2019, eu ia ter resposta, eu conseguia acessar. Então, foi a forma que a clarividência me mostrou de acessar as dimensões. Então, eu sentia a UTI, sabia que eu estava na UTI, sabia que ele estava lá e sabia que eu estava numa dimensão diferente dele. Dimensão no mental dele. E dentro do mental dele eu estava acessando é bem complicado isso. Isso aí é coisa que eu até para estudar, vou te falar que isso até agora mexe um pouco com a minha cabeça. Eu me confundo muito. Vocês viram aí como que é complicado? Mas dá para ter uma ideia. É uma experiência de clarividência em várias dimensões. Eu sempre digo, eu não sou médium clarividente, nem vidente. Mas a espiritualidade às vezes abre meu frontal, eu acredito que é o frontal, e eu consigo ter essas experiências. E lá na UTI foi terrível para mim, porque foi muita coisa. E a gente não tem um botão para desligar, falar, agora eu não quero mais, sabe? Igual nós faz aqui, falar, eu não vou mais estudar, agora eu vou ouvir uma música. Não tem como, é constante. Então tá aí um pouco da experiência que eu tive na UTI. Tomara que eu consegui trazer bastante informação e tomara que eu consegui ser útil aqui com esse vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.